Olá, sejam todas bem-vindas e conforme eu prometi, vamos fazer uma análise aqui da vida da Rainha Esther, olhando para as estações da vida. O propósito desse vídeo é para que você encontre, dentro da narrativa da história de Esther, o seu lugar, onde você está na fase da sua vida, que estação que você está vivendo para o seu grande propósito de vida, tá bom? Trouxe para nossa conversa um chazinho aqui para nos acalmar nos momentos mais tensos. Brincadeira, gente. É um chazinho de... Esse aqui é de casca de abacaxi. Esse abacaxi, ele foi cultivado aqui no quintal da minha casa, então livre de agrotóxicos, tá? Então, chazinho da casquinha do abacaxi. E nas nossas reuniões aqui, que a gente tem aqui com as mulheres, a gente costuma fazer um chás aqui, que elas ficam todas curiosíssimas para saber os ingredientes, e eu nunca revelo todos, sempre falo alguns. O último que nós tivemos tinha gengibre, morango, uva, e eu não falo o que tem mais. Elas ficam enlouquecidas tentando dizer o que que tem. Mas a gente gosta muito de chá, mas não um chá muito comum, a gente gosta de um chazinho diferente. Então trouxe meu chá para nossa conversa. E tá morninho do jeito que eu gosto. Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é assim, ó. A vida, ela é cíclica. Cíclica mesmo, de redondo, de dar a volta, sabe? De ter altos e baixos, né? Às vezes a gente fala assim, ai, a vida, ela tem seus altos e baixos. Altos e baixos a gente dá a ideia de fazer assim, né? Mas se a gente pensar na ciclicidade da vida, de dar volta, tem o alto, mas tem o baixo. Mas não é de queda livre, né? Sempre tem nuances, né? E eu quero pensar com vocês sobre isso. E sobre que tudo tem um momento de começar, tem a continuidade, tem o fim. Então, tudo começa com um começo, meio e fim. Então, a gente sempre, quando a gente está passando por uma fase da vida, um momento da vida, né, que está começando ali, talvez um momento turbulento, um momento difícil, a gente pensa que aquilo nunca vai acabar. E vai acabar. O mais importante é você saber que aquilo dali é uma fase, vai passar, mas o que você pode falar naquela fase, fazer naquela fase, que pode comprometer lá na frente o seu resultado, pode comprometer sua vida drasticamente. A gente tem inúmeros exemplos aqui, eu não vou citar, porque eu vou ficar aqui na história de Esther, mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que em determinada fase da vida falaram alguma coisa e perderam, né? Perderam grandes oportunidades. Eu estou me recordando agora de quando meu esposo ficou internado, quando ele foi acometido daquele, né, aquele negócio lá, um monte de gente teve. E assim que eu internei ele, quando eu saí, a minha oração assim na rampa do hospital foi, Senhor, me diz qual que é o ensinamento, me diz qual que é a aprendizagem com essa situação, para que eu de verdade mude o que precisa mudar, que eu faça o que precisa fazer, mas é muito ruim viver isso daqui. Então, o ápice, né? O ápice do momento, do sofrimento, de algo que venha lhe acontecer, se você souber olhar para aquilo, dependendo do ângulo de vista que você faça, será sua grande oportunidade de crescer, sua grande oportunidade de extrair algo assim novo para tua vida e talvez você viver seu grande propósito ou ter a noção de para onde está indo sua vida e para onde está indo seu propósito, tá bom? Então vamos lá. Primeira fase que eu, Luzia, entendo que o livro de Esther vai falar, a narrativa do livro, vai aparecer já Esther órfã, já sendo adotada por Mardoqueu. Então, eu queria falar com vocês assim, que desta fase, a gente está falando de uma fase de inverno. O que é isso? O inverno é aquele momento que você quase não vê a luz, você quase não tem clareza. O inverno, ele te dá essa noção de frio, de que parece que as coisas não vão evoluir, de silêncio, de você estar como os ursos polares fazem, né? Hibernar, de ficar quieto, de ficar ali no momento escuro, obscuro de si mesma.
A orfandade para Esther foi a fase onde ela teve que aceitar que agora seria cuidada por uma outra pessoa que não mais sua mãe e seu pai. E quem escolhe passar por isso? Ninguém escolhe, ninguém quer passar por isso. Mas Esther passou ainda muito jovem. E eu costumo, assim, olhar para a história de Esther, e é uma das histórias que mais me inspira. Eu costumo olhar para a história de Esther e ver que, de verdade, se talvez ela não tivesse aceitado ser cuidada por Mardoqueu, se talvez ela tivesse ido para uma outra casa de um outro parente, né? Se ela tivesse dito assim, não, Mardoqueu eu não quero não, vou para casa aqui de Josézinho, né? Sei lá. Talvez ela não tivesse vivido o que ela viveu, né? Então, eu digo que a história de Esther é uma grande história que nos inspira, porque foi uma mulher que muito cedo teve que escolher, teve que aceitar e não reclamar. Aqui eu vejo Esther resiliente no seu sofrimento, aceitando ali aquela fase da vida e ficando calma, ficando em paz. Porém, logo depois deste inverno, ela vai para a próxima etapa, né? Que é agora ela entrar no palácio. A entrada desse palácio, eu começo a olhar aqui que ela vai vivendo aqui um outono. Ela vai ter que deixar coisas, deixar os hábitos da vida antiga, os costumes da vida antiga, né? Lá da casa de Mardoqueu, talvez o que ela comia lá, talvez a forma como ela dormia, talvez a forma como ela cuidava da casa. E agora, vindo para o palácio, era tudo novo. Então, ela tinha que deixar as práticas e os costumes todos para trás. No entanto, que Mardoqueu orienta e dizendo assim, olha, não diga que você é judia. Então, ela não podia trazer, né, práticas ali do costume habitual de fazer aquelas práticas ali na frente de todos. Ela teria que esconder a sua origem. Então, ela teria que deixar isso, né, para poder viver aquele novo. Eu quero te dizer assim, ó, que as fases da vida, na vida, elas não são como na natureza. Às vezes a gente não vive as fases da vida, né, olhando para as estações, a gente não vive na mesma ordem que é na natureza, né, primavera, verão, outono e inverno. Esther experimentou isso numa ordem cronológica diferente do meu ponto de vista, tá bom? De uma forma diferente. Então, o outono é a hora que a árvore deixa suas folhas irem. Ela permite que as folhas vão embora para que ela fique ali toda seca, né, parecendo que morreu, para depois ela começar o renascimento. Mas isso a gente está falando da natureza. Na nossa vida, muitas vezes ela não tem essa ordem cronológica, mas isso não quer dizer que isso não aconteça em algum momento. Talvez você viva um outono antes do inverno, ou talvez você viva um inverno e depois o outono. E tá tudo bem. Só que eu vejo que na vida, muitas vezes a gente quer que as coisas tenham uma ordenzinha, um padrãozinho, e não é assim, né? Depois que Esther deixa tudo, que Esther aceita a vida do palácio, que Esther agora tá vivendo esse momento novo, né? Esther agora começa a entrar no último desafio do outono, que é o momento que você diz ao que você veio, que é quando Mardoqueu vai e chama Esther, chama no sentido dela ficar sabendo, né, o que estava acontecendo com o povo de Deus. E aí é a hora que ela vai dizer que árvore é que ela é, né? É o momento do maior desafio. E aí é a hora que ela se posiciona e diz, eu vou, e vocês vão orar e jejuar por mim 3 dias. Então é a hora que ela diz assim, olha, eu tô aqui e esse é meu propósito, agora eu me encontrei. Quando ela faz isso, eu vejo assim como uma árvore mesmo, dizendo assim, não, eu tô aqui, tô enraizada, esse é o meu propósito, aqui é a minha vida, e agora eu vou começar aqui viver o que eu estou aqui para viver e fazer o que eu estou aqui para fazer. Aí é a hora que ela vem com seus novos brotos. Agora é a hora dela viver agora a primavera, né? Que é quando ela
já está ali já com o rei, né? Que ela já é rainha e ela agora começa com os novos brotos, já trazer a sua primavera. É a hora que ela vai florir de verdade. É a hora que ela vai dizer assim, não, é isso daqui, eu vou viver isso daqui, eu vou me posicionar, eu sou rainha, né? Porque até então ter sido escolhida pelo rei, ela não tinha se posicionado ainda. Quando ela se posiciona, é a hora que ela desabrocha. Quando ela de verdade fala assim, mas o rei ainda não me chamou, tem muito tempo que o rei não me chama na presença dele. Ela não estava se vendo como rainha, ela não estava se vendo como uma pessoa de ter direito de ir na presença do rei, na presença do marido dela, né? Então, diferente de Vasti, né, que Vasti foi convidada e não foi, ela não estava sendo convidada, mas porque ela não estava se vendo como rainha ainda, como mulher do rei, do poderoso Assuero. E aí, a hora que ela se posiciona, fala assim, não, eu vou lá, vocês me sustentem aí e eu vou. Eu sou a rainha, a mulher deste rei. E aí é a hora que ela se posiciona. E quando ela se posiciona, ela começa a viver verão. Ela começa a ter clareza da vida dela, clareza do que ela foi chamada. E esse posicionamento, veja, que ela começa ali agora, tanto fazer a mediação de Mardoqueu com o povo de Deus, quanto ela ser mediadora do povo de Deus para com Assuero. Olha que posicionamento. Olha que mulher vibrante, maravilhosa. O verão é a hora que tudo tá claro. É a hora que você enxerga tudo, que nada fica assim oculto. O sol está a pino, o sol está forte, o sol está trazendo clareza. Então agora é a hora que Esther vai brilhar nesse reino. Agora é a hora que Esther vai mostrar a sua luz, a sua beleza, a sua clareza, a sua sabedoria. O verão vem na vida de Esther para mostrar sabedoria, a sabedoria que Deus já estava trabalhando na vida dela. A sabedoria de ter sido mentorada por Mardoqueu, depois mentorada por Hegai, ela agora vai mentorar pessoas. Quem um dia sentou para aprender, pode um dia e vai estar preparado um dia para se levantar para ensinar. Esse foi o grande chamado de Esther. Essa é a beleza da vida de Esther. Gente, a vida de Esther é linda assim quando a gente vai olhando toda a sequência, e é o que eu mais utilizo para ensinar mulheres. Nós fizemos no ano de 2024, né, 13 encontros no Mulheres Plenas, só falando, foram 13 meses, gente, só falando da vida de Esther. A vida de Esther nos inspira muito. Se esse vídeo fez sentido para você, se a história de Esther também te inspira, assim como a mim, comenta aqui nesse vídeo. Comente aqui e diz o quanto a vida de Esther nos inspira. Eu vou continuar por aqui com meu chazinho. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo momento aqui, vagando aqui, nos inspirando, mergulhando, navegando aqui na história de Esther. Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus.